Salve, salve a todos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Umbanda Templo Teu. E hoje eu vou falar sobre quem são os orixás e onde estão os orixás. Então eu peço a você que fique comigo até o final deste vídeo para que nós possamos esclarecer mais sobre este assunto. Eu sou Anderson Maciel, fundador do Templo de Evolução Espiritual Umbandista, e o nosso templo fica aqui na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. E antes de mais nada, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso canal, a sua atenção, a sua audiência. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Assim você também nos dá mais incentivo para continuarmos aqui vindo gravar vídeos e trazendo informações para você. Bem, e quem são os orixás? Os orixás são partes de um mesmo Deus Criador. Podemos entender os orixás como o próprio Deus individualizado em um atributo, em uma força específica, agindo sobre a terra, sobre tudo e sobre todos. Deus, enquanto unidade, era Deus o incriado, Deus o individualizado. A partir do momento que Deus ele se exteriorizou e deu início à criação, Deus também criou os orixás, as divindades para reger a vida na terra ou nos mundos. E a partir disso, essa irradiação, esta força, esta energia passou a ser chamada de orixá, assim também na nossa religião, assim também como em outras religiões de matriz africana. Os orixás foram compreendidos nas culturas africanas e foram absorvidos pela Umbanda em um sincretismo religioso. E assim nós, dentro da Umbanda, entendemos os orixás como divindades criadas por Deus, como divindades, como partes individualizadas de um mesmo Deus, mas não como um Deus. Assim como a Umbanda, que é uma religião monoteísta, que quer dizer uma religião que acredita em um só Deus, Criador de tudo e de todos, e os orixás são divindades criadas por este Deus. Então, para que a gente possa entender o que é orixá, fica mais fácil o sentido de entender que o orixá é como um atributo do próprio Deus, agindo em nós, agindo nas coisas, agindo em tudo e em todos. E onde estão os orixás? Eles estão só juntamente com Deus ou estão em algum universo paralelo ao nosso? Não. Os orixás, sendo criação deste Deus e divindades criadas por Deus, eles estão assim como Deus, em tudo e em todos. Então os orixás estão em todos os planos espirituais. Os orixás estão em toda a criação divina. Os orixás estão nas plantas, os orixás estão nas pedras, os orixás estão nos animais, os orixás estão em nós. Estão em Deus, estão em tudo, estão em todos. E como é que nós reconhecemos a força destes orixás na nossa vida? Primeiramente, nós temos que entender cada orixá em sua especificidade. Cada orixá possui
uma particularidade. Cada orixá possui um atributo, uma força de realização, uma força de iluminação, uma força de irradiação. E quando nós entendemos cada orixá em sua particularidade, com certeza fica muito mais fácil a nossa identificação da ação deste orixá na nossa vida, ou a ação deste orixá na vida de um ser, na vida de um animal, na vida de uma planta ou no universo. Com isso, nós devemos primeiramente fazer um estudo sobre os orixás. Aqui eu vou deixar alguns exemplos, mas não vou falar de todos os orixás. Partindo deste princípio, nós somos criaturas criadas por Deus e somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus se exteriorizou e criou os orixás, trazendo os sentidos da vida, como nós sentimos Deus em nossa vida? Através dos nossos sentidos. Então nós temos um sentido da fé, nós temos um sentido de amor, nós temos o sentido do conhecimento, um sentido de lei, um sentido de justiça, um sentido de evolução e um sentido de criação, de geração. Nesses 7 sentidos vibram as forças e irradiações destes orixás, dessas divindades criadas por Deus. E como somos seres criados por Deus, conforme a sua imagem e semelhança, trazemos estes atributos à nossa vida através da irradiação desses orixás. Então, quando eu vibro amor, neste sentido de amor, neste sentir amor, eu estou entrando na sintonia, na vibração da orixá que trabalha no sentido do amor, que no caso, na nossa religião de Umbanda, é Oxum e Oxumaré, que faz par com a nossa amada orixá Oxum. Diante disso, cada vez que eu vibro amor, seja ele por alguma pessoa, seja amor pela vida, seja amor pela profissão, seja amor pela religião, eu estou vibrando na força deste orixá, da orixá Oxum. E estou entrando em sintonia com este canal que me liga diretamente com Deus através desta divindade do amor. Quando eu me conecto com um sentimento de justiça diante de algum fato, eu entro nesse canal, nessa vibração do orixá Xangô, ou com a mãe Oroiná ou Egunitá, que trabalha em par com o nosso pai Xangô, e vibro querendo justiça, clamando por justiça, ou por equilíbrio, ou por firmeza nos meus caminhos. E me conecto com Deus através dessa divindade que rege o sentido da justiça. E assim eu vou estudando os orixás e identificando a presença dos orixás na minha vida. E o quanto é importante nós estudarmos e entendermos que a Umbanda, como religião brasileira, tem muito a nos ensinar para a nossa própria evolução e o nosso melhoramento como seres evolutivos nesta terra. E assim como citei sobre estes orixás, existem muitos e muitos outros. Então, dentro desses 7 sentidos da vida,
onde nós podemos também fazer uma associação aos nossos 7 chakras principais, vibram as forças de Deus, vibram essas 7 vibrações, essas 7 irradiações, as 7 virtudes principais de Deus, aonde dentro desses 7 canais estão assentados essas divindades que são os orixás. Então, no meu campo da fé, quando eu vibro a fé, e a fé é acreditar, é crer em alguma coisa, eu estou vibrando na frequência do orixá Oxalá, que é o grande Senhor da luz, o grande Senhor da verdade, o grande Senhor da fé. E quando falamos em fé, não é fé só na religião. Fé é acreditar. Eu acredito no meu trabalho, eu tenho fé no meu amor, eu tenho fé no conhecimento que tenho, eu tenho fé no meu plantio, eu tenho fé na estrada que vou caminhar, eu tenho fé na minha justiça, e a minha fé pode estar em todos os outros sentidos também da vida. Por isso, dentro de toda uma mitologia da criação dos orixás, Oxalá vem primeiro porque é o Senhor que traz a fé. E a fé é um dos primeiros sentidos da vida, um dos principais sentidos da vida, que está assentada na nossa coroa divina. Pois sem fé, sem acreditar, nada aconteceria na nossa vida. Sem acreditar que existiria amor, não existiria o amor. Sem acreditar na justiça, sem ter fé na justiça, não existiria a justiça. Então você consegue entender que a fé é a base de tudo. A fé está no topo e também a fé é a base. Porque sem crer, sem acreditar, nada acontece, nada existe. Por isso a fé é um dos sentidos que está como base, como topo de todos os outros sentidos e todos os outros orixás. Não é à toa que quando chegamos em um terreiro de Umbanda, está lá no alto do altar a figura representante da fé na nossa religião, que é a imagem de Oxalá, Jesus Cristo, que é o grande condutor da fé, e está lá de braços abertos, esperando todos os seus filhos entrarem e receber aquele clarão de luz e de consciência nas suas vidas. Assim nós vamos entendendo os orixás através do estudo das peculiaridades e particularidades de cada um dos orixás. E assim, diante deste vídeo, desta informação que eu venho trazendo para vocês aqui, neste momento, eu espero que desperte também em você o interesse de buscar e aprender mais sobre os nossos orixás. Mais adiante, eu vou gravar vídeos separados falando sobre cada orixá, explicando os atributos, as funções, sobre cada um em especial. E assim nós vamos conseguindo identificar melhor os orixás na nossa vida e em todos os cantos por onde nós passarmos. Podemos identificar os orixás na natureza, nos pontos da natureza, podemos identificar os orixás no nosso corpo, nos nossos sentidos, nos nossos atos, pois estamos sempre vibrando na força de um orixá. Temos todos os orixás. E em um vídeo em especial eu falei sobre como identificar o seu orixá de frente, o seu orixá de juntó, o seu orixá ancestral. Você pode conferir também no nosso canal para ter um pouco mais de informação sobre orixás. E eu espero que você tenha gostado deste vídeo de hoje e nos vemos nos nossos próximos vídeos. Um grande axé,
Um grande abraço a todos.